Ainda sobre as águas continentais, né? Falar a respeito dos rios. Né? Então, o que nós entendemos por um rio? Rio é um curso d'água. Ele sendo um curso d'água, o rio tem uma nascente, onde ele começa, e ele tem uma foz, onde ele termina. Geralmente, a foz de um rio, ela acaba sendo nos oceanos, mas o rio também pode ter a sua foz em um outro rio, pode ter a sua foz em um lago, certo? Ou até em um mar fechado, que não deixa de ser um lago, como já foi visto anteriormente, certo? Então, da nascente até a foz, nós vamos ter então o que nós identificamos, né, pelo curso de um rio, certo? Pelo curso então de um rio. Claro, né, existem determinados fatores, né, que vão estar relacionados ou são fatores condicionantes, tá? E também condicionados em relação a esse curso, né, a esse curso fluvial. Então nós temos aí o clima, que vai determinar, é claro, o volume pluviométrico. Esse volume pluviométrico, vamos entender, é o volume, a quantidade de chuvas, né, que vai abastecer aí as águas desse rio. O relevo, que vai definir o direcionamento do rio e também a velocidade de suas águas. O solo, né, considerando que pode ocorrer aí uma absorção desse solo, né, de uma parte das águas desse rio, tá? Ou então o seu escoamento, né? Quando não há uma absorção total, então existe um escoamento maior das águas. E a vegetação, que serve, né, como interceptação, né, em relação aí as águas, né, que vão alimentar aí uns rios. Quando eu falo em interceptação, né, o que eu entendo por interceptação? Então tá aqui, ó. O fenômeno da interceptação ocorre envolvendo o ciclo da água e a vegetação, certo? O ciclo da água você já viu, nós temos a evaporação associada à evapotranspiração, a condensação e a precipitação. Quando chove, boa parte da chuva ela vai ficar retida onde? Nos galhos, né, e nas folhas da vegetação, certo? Boa parte dessa água, né, ela vai retida, né, pela vegetação, ela vai evaporar. Mas parte dela vai escoando lentamente, né, pelos troncos, pelos galhos, né, pelos arbustos, carregam, né, nutrientes consigo, fertilizam o solo até infiltrar. E esse ciclo, ou seja, esse fenômeno da interceptação, faz parte dentro de um contexto envolvendo, é claro, né, a questão aí dos rios, certo? A bacia hidrográfica, ela na realidade vai representar um grande conjunto de rios. Você vai ter um rio principal, você vai ter os seus afluentes, né? Rios que desagam nesse rio principal, e você vai ter os seus subafluentes, os rios que desagam nos afluentes. Então aí forma aquilo que a gente também chama, né, uma grande rede de drenagem. Um detalhe importante também envolvendo aí o curso, né, de um rio, né, como eu já disse, da nascente até a foz. Então nós podemos dividir esse curso em três partes. Áreas próximas da sua nascente nós vamos identificar como alto curso do rio ou curso superior. Áreas próximas da sua foz nós vamos identificar como o baixo curso do rio ou curso inferior. A parte intermediária nós identificamos como curso médio ou médio curso. Então essa é uma divisão que se faz do curso do rio, da sua nascente até a sua foz. Por onde a água passa, né, porque ela está sendo escoada, portanto, por esse rio, pelo curso dele, nós temos aí o que a gente chama de leito do rio. O leito é o canal
né, por onde toda a água vai passando. E a parte mais profunda desse canal nós vamos chamar de Talweg. Talweg, a parte mais profunda do canal de um rio. E aí você tem as bordas desse canal. Essas bordas nós chamamos de margens. Então existem duas bordas, existem duas margens, a margem direita e a margem esquerda. Você vai identificar, né, qual é a margem direita, qual é a margem esquerda, observando o fluxo das águas. Né? Você se coloca de costas, né, para a direção contrária do curso, que seria a direção da nascente, de costas para a nascente. A sua direita vai ser a margem direita do rio, a sua esquerda vai ser a margem esquerda do rio. Então, você sempre vai observar o fluxo das águas, certo? Nós ainda temos como um outro elemento, né, que faz parte aí das águas dos rios e principalmente agora do conjunto formado por eles, as bacias hidrográficas, conforme você vê aqui na figura, você tem aí, né, o que a gente chama de divisor de águas ou interflúvio, que é exatamente uma estrutura de relevo, uma elevação, uma montanha, uma estrutura de planaltos, tá? Que, como o nome já sugere, divisor de águas, vai dividir águas de bacias. Você vê ali a bacia A, a bacia B, tá? Elas estão seguindo o seu curso normal com a sua rede de drenagem e essa elevação aí que você percebe na figura, o divisor de águas, portanto, está dividindo águas dessas duas bacias. Tá? Para que você entenda, a partir daí nós vamos ter o quê? O processo, né, de drenagem ou de direcionamento da bacia hidrográfica. O escoamento, portanto, porque ela representa uma grande rede de drenagem, certo? Então, a drenagem, ela está relacionada, portanto, ao escoamento das águas, certo? Ao escoamento delas, que muitas vezes define a esse grande conjunto a sua importância dentro de um aspecto natural, né, considerando aí os elementos naturais, mas também vamos considerar o aspecto econômico em relação às atividades que se desenvolvem, né, a ocupação dessa área, que é uma área de drenagem, portanto, feita e executada, né, pela bacia hidrográfica. E só para ilustrar, vocês observam as maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Na América do Norte, destacando a do Yukon, Mackenzie, tá? Mississippi, Missouri, né? São Lourenço. Na América do Sul, a bacia amazônica, do Paraná. Lá na Europa, a bacia do Danúbio. Na África, Níger, né? Congo, Zambézia. Na Ásia, o Volga, o Obi, Yenisei. Na Austrália, o Murray Darling. Então, são bacias espalhadas pelo mundo. São aí as redes de drenagem, algumas se destacam, claro, pela área de drenagem que representam, tá? E um detalhe fundamental nesse processo, o escoamento, portanto, das águas. Aqui você tem um perfil esquemático de um rio e no que diz respeito ao escoamento, portanto, das suas águas, da nascente até a foz, lembre, nós ainda vamos ver, mas o rio ele é um agente erosivo, nós chamamos de erosão fluvial. O rio realiza 3 trabalhos bem importantes. Ele realiza o trabalho da erosão, que é o desgaste propriamente dito, quando ele escava muitas vezes e aprofunda muitas vezes o seu leito, o seu canal. Ele tem uma grande capacidade de transporte, ele transporta muito material. O transporte é feito por arrolamento. E o rio também ele tem o trabalho de deposição, de sedimentação. Então, normalmente, nós temos o que é chamado perfil de equilíbrio. O perfil de equilíbrio é o desnível mínimo necessário para que você tenha as águas do rio sendo escoadas até o nível 0, né, que é o chamado nível do mar, dentro de um processo, como eu já disse, de escoamento de águas, é o escoamento superficial, certo? Nós temos mais 2 expressões surgindo nessa figura, ali você vê montante, você vê jusante. Eu considero montante do rio
ou a montante do rio, rio acima. A jusante do rio, rio abaixo. Montante, sentido da nascente, jusante, sentido da foz. Independente se essa foz acontece no mar, no oceano, em um outro rio, em um lago, né? Enfim, assim por diante, certo? Então, considerando dentro desse aspecto, tá? Aqui você vai encontrar outros elementos, né, que fazem parte de um rio. O leito, eu já disse, é por onde você tem as águas do rio correndo, né? É o canal, é o leito do rio. Você tem algumas expressões como os cânions. Você vê isso geralmente em áreas onde o trabalho de desgaste, o trabalho de erosão do rio é mais intenso. Então ele tem essa capacidade de aprofundar o seu leito,